Itaú Veículos, soluções completas, reconhecimento facial, chat na plataforma digital, Open Banking, inteligência artificial, soluções de mobilidade. Vamos juntos? Itaú Veículos. Nosso negócio é viabilizar o seu. Sejam bem-vindos para esta live. Trago aqui um tema relevante para o atual momento do segmento automotivo, onde todos estão buscando alternativas para minimizar os impactos dessa crise. Existem várias estratégias de negócios entre montadoras, fornecedores e ABComex, que permitem apoiar as empresas na geração de caixa, redução de custos e monetização de créditos tributários. Acreditamos que a integração da cadeia automotiva de forma colaborativa pode otimizar e acelerar essas iniciativas para todos. Estamos falando de mais de 1 bilhão por ano, considerando mais de 200 empresas do segmento atuando estrategicamente. Venho da indústria automotiva e conheço os dois lados do relacionamento entre as montadoras e os fornecedores. É hora de pensarmos fora da caixa e buscarmos alternativas integradas para reduzirmos os efeitos dessa crise. Aproveitem esta live do nosso cliente Volkswagen e até breve. Em nossa história, nunca passamos por uma crise tão preocupante. Nossas vidas estão paradas. Estamos agoniados com o que virá pela frente. Depois desse momento tão difícil, estaremos diferentes do que entramos. A vida de todos está sendo afetada e a próxima etapa dessa batalha, a economia, precisará do esforço de todos nós juntos. Cuidamos da nossa saúde e agora precisamos voltar a rodar. Estimular nosso comércio e nossas indústrias. Ajudar a garantir empregos e o sustento de muitas famílias. O futuro do país está em nossas mãos e será importante valorizar os produtos nacionais. Vamos consumir desde roupas fabricadas em nossas confecções, ferramentas, eletrodomésticos e máquinas brasileiras e até alimentos cultivados e preparados nas nossas cozinhas. O momento é de união e de pensarmos no nosso país, de preservarmos nossas riquezas, nossos valores e empregos, manter as empresas e comércio rodando e a nossa economia aquecida. Vamos movimentar o país, promover essa ideia e que todos sigam esse propósito. Juntos, vamos fazer o Brasil voltar a rodar. Meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Bem-vindos a mais esta live da Autodata. Como vocês todos sabem, esta live faz parte de toda uma sequência de ações digitais que estamos fazendo para manter vocês bem informados a respeito de tudo que está acontecendo no setor automotivo. Essas ações digitais começaram com a abertura das notícias da agência Autodata de Notícias, há cerca já de quase 2 meses para todos os leitores. Continuaram com a criação das entrevistas Webcom, que estamos realizando e mantendo hospedadas no nosso canal aqui do YouTube, e continuaram com essas lives que estamos realizando. Essa já é a segunda live que vamos realizar. E vamos finalizar essas ações digitais com alguns seminários que vamos voltar a fazer a partir de agora. O primeiro deles agora no final de junho, um mega evento onde nós vamos discutir as possibilidades da indústria automotiva a partir da teórica retomada da produção e início da caminhada para que possamos voltar à normalidade em breve. Nesta live nós vamos ter hoje aqui conosco uma pessoa que eu pelo menos considero como um dos principais líderes do setor dos dias atuais, um cara que comanda 15 mil pessoas na América do Sul, que é uma missão muito difícil num momento como esse, que é o Pablo Dissi. Bem-vindo, Pablo. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite para estar conosco nesta tarde. Márcio, boa tarde, bom te ver novamente, mesmo que seja no mundo digital. Eu não vou aqui entrevistar o Pablo sozinho, né? É óbvio que eu não vou perder essa oportunidade de criar um pouco de problema
o nosso amigo Pablo. Nós vamos fazer quase que uma entrevista falando de top aqui com ele. Eu vou ter a ajuda de 3 companheiros de Autodata, que são o Leandro Alves, que é o diretor diretor editorial de Autodata, o André Barros, que é o editor da agência Autodata de Notícias, e o Marcos Rosen, que é o editor da revista Autodata, ou seja, os 3 jornalistas mais experientes que trabalham comigo lá na Autodata Editora. Bem-vindos, meus amigos, né? Eu agradeço a vocês por estarem aqui conosco, por terem aceitado também esse nosso convite para participar desta live, ok? E eu vou já pedir autorização para os meus 3 companheiros para me dar 2 perguntas para você, Pablo. Primeiro é a seguinte: São Bernardo do Campo, voltando a operar hoje, Taubaté também. Se eu não me engano, São Carlos começou a operar full hoje. Na semana passada, São José dos Pinhais também já foi aberta. E também, acho que na semana passada, retrasada, Córdoba e Pacheco na Argentina. Ou seja, tuas 6 fábricas na América do Sul estão funcionando. A minha pergunta é certo voltar a trabalhar nesse momento? E como é que vai ser esse retorno? Qual vai ser o ritmo que vocês vão empreender a partir de agora? Claro, então, Márcio, antes que nada, obrigado pelo convite. É bom sempre salientar que nós produzimos tanto para o mercado local, para a nossa região, como para exportar para o mundo Volkswagen. Então, por exemplo, nossa fábrica de Córdoba de transmissões começamos no final de abril, mas principalmente para exportação para a Europa. Pacheco, nós começamos a semana passada, até o presidente da Argentina visitou a nossa fábrica para ver os protocolos de licenciamento que nós temos, que são muito rígidos, com muita disciplina, com muita inteligência, copiados da Volkswagen China e Volkswagen Alemanha. E como você bem falou, São José dos Pinhais na semana passada, e essa semana São Carlos, Taubaté e Anchieta. Quando nós produzimos para o mercado local, eu acho que é crítico para todos nós é produzir de acordo com a demanda. E, obviamente, nós temos uma grande interrogação de como será essa demanda nesse novo normal, nesse novo mundo que nós vamos a viver, porque vão mudar muitas coisas, em junho, julho e agosto. Nós começamos com um planejamento muito devagar, voltamos com um turno de trabalho na maior parte das fábricas. Na fábrica de Anchieta, obviamente, nós temos o lançamento do Nibus. Então, além dos modelos já existentes, nós temos mais um lançamento, então vai ter outra velocidade um pouco diferenciada. E o T-Cross está todo a vapor no São José dos Pinhais, que nós começamos a semana passada. Mas é importante acompanhar o mercado dia a dia. E se nós temos que mudar, seja acelerar ou desacelerar a fábrica, precisamos ser rápidos. A segunda pergunta é a seguinte, Pablo. Em outubro do ano passado, quando eu fiz a entrevista contigo para a edição Perspectivas que a gente estava fazendo naquele momento, você se mostrou muito preocupado com o futuro de médio, digamos, longo prazo do setor automotivo frente à evolução tecnológica que o mundo automotivo estava começando a viver, principalmente na Europa, né? Eu lembro que naquela ocasião a gente conversou e você me colocou o seguinte, né, que você, como argentino, estava preocupado com a continuidade da indústria automotiva no Brasil e na Argentina. E que você considerava que naquele momento talvez fosse necessário a gente já começar a pensar num Rota 2040, num Rota 2050, para a gente discutir qual seria o futuro desse setor automotivo aqui na América Latina. Hoje nós estamos vivendo um momento absolutamente novo, né? Esta crise provocada por esta pandemia pegou o Brasil saindo de 2 crises seguidas no setor automotivo, uma em 2008 e a outra na recessão de 2015 até 2017, né? E enquanto que o mundo estava, teoricamente, vivendo um patamar de venda quase completa, né? de mercado full. Teoricamente, quando acabar esse problema todo na Europa, na Ásia, o mercado pode retomar de uma forma mais rápida e as próprias montadoras vão acabar se comportando de uma forma diferente porque elas estavam vivendo um momento de sucesso. Aqui no Brasil é diferente, né? A gente estava começando uma caminhada, ainda uma recuperação talvez até incipiente e de novo vamos capotar e vamos lá vamos voltar mais 12 anos ali em termos de evolução do mercado. Isso te deixa mais preocupado em relação àquilo que você me falou em outubro? Será que a gente corre algum tipo de risco
agora no período mais recente? Separemos a pergunta em duas partes. Primeiro, o curto prazo e a segunda, a parte estratégica, que você menciona. No curto prazo nos próximos meses e 1, 2 anos, nós temos que lutar pela sobrevivência. E não estou falando só da Volkswagen, estou falando de toda a cadeia, concessionários, fornecedores, de toda a indústria. E aqui não tem empresa grande, não tem empresa média, não tem empresa pequena. Quando você não tem liquidez, quando você não tem caixa, aí fica complexo. Então, eu acho que muitas empresas vão sofrer e algumas vão ir para falência, infelizmente. Então, eu acho que esse é o momento de sobreviver, reduzir as despesas. Nós, como Volkswagen, congelamos os investimentos por 3, 4 meses, paramos a bola para entender como esse novo mundo vai retomar daqui a alguns meses. Então, isso é fundamental, entender que nós precisamos colocar seriamente esse panorama dessa crise inédita no mundo, porque nunca no mundo parou todos os países, todas as indústrias ao mesmo tempo. Então, eu acho que curto prazo é isso. Estrategicamente, eu acredito que aquilo que nós conversamos, Márcio, lá na Mesada, na Anchieta, eu acredito que vai acelerar. E vai acelerar porque a maior parte das montadoras vão reduzir investimentos em tecnologias convencionais de hoje e vão alocar mais recursos, alocar mais capital a tecnologias elétricas, híbridas, baterias. Então, acho que esse processo vai se acelerar nos próximos anos. Com certeza, eu não acredito que seja hoje um tema de pauta com o governo brasileiro, com o governo argentino, porque estamos falando da sobrevivência de toda a indústria, acho que temos que passar esse momento, e quando passemos esse momento, sim, precisamos retomar as conversas com os diferentes governos e repensar qual vai ser nosso footprint industrial estratégico nos próximos 10, 15 anos. E como último ponto, Márcio, nós voltamos aproximadamente 20 anos aqui no Brasil e na Argentina em termos de mercado de produção. Então, acho que este ano vai ser terrível para a produção e nós estamos voltando 20 anos atrás no tempo. Ou seja, usando uma frase que você tem se habituado a usar, ainda é o momento de day after, ok? De pensar o amanhã só. É isso mesmo, nós precisamos repensar o day after com muita calma, com muito cuidado, porque o capital no mundo inteiro vai ser escasso. Você vê montadoras a nível global, público, né, que falaram que possivelmente vai para falência, que alguns países vão tomar as empresas, aerolíneas, da mesma forma. Então, isso aqui não é indústria automotriz, é o mundo que está passando por isso. Precisamos pensar como que o consumidor aqui no Brasil vai se comportar em junho e em julho. Eu sei como se comportou na China, e tenho certeza que não será o mesmo no Brasil. Na China, hoje, o mercado voltou ao mesmo patamar pré-pandemia, porque na China o segmento econômico começou a decolar, porque as pessoas não queriam tomar o transporte público por meio do coronavírus, e começou a acelerar a venda de carros no segmento econômico. O Brasil vai ter outra realidade, possivelmente com um pouco mais de desemprego, com um problema de liquidez e de empréstimos sério, e com um problema de inadimplência nos bancos e em algumas empresas. Então, acho que o cenário vai ser um pouco diferente. E também, como será que o consumidor vai querer comprar, alugar, fazer um leasing de um carro? Acho que são todas coisas que vão mudar qual é o comportamento do consumidor, que nós vamos a descobrir nos próximos meses. Perfeito. Queria agora chamar aqui o reforço dos meus companheiros de Autodata, só que antes de passar a palavra para o André, eu queria lembrar que nós estamos aqui abertos para perguntas do público. Então, se vocês puderem nos mandar perguntas, a gente agradece. Eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente conversar diretamente aqui com o Pablo. Eu, inclusive, vou reservar os últimos 15 minutos dessa live só para perguntas da plateia, ok? Queria passar a palavra agora para o André Barros. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Marcos, Leandro. Bom, falando um pouquinho do Day After, né, como você mencionou, daqui a alguns dias vocês vão apresentar um importante lançamento, talvez o mais importante da Volkswagen do Brasil esse ano, que é o Nivus. Eu queria saber o que a pandemia mudou de estratégia do Nivus até agora, e se mudou alguma coisa, o que mudou, e daqui por diante, né? Porque provavelmente, obviamente, vocês não vão começar a produzir a todo vapor que nem vocês
planejavam, acho eu, né? O que vocês mudaram um pouquinho de estratégia antes e pós-lançamento do Nivus? E se puder falar um pouquinho mais dele também. Ótimo, André. Boa tarde, primeiro. Bom, você sabe que quando começa a desenhar o conceito do carro, são 3, 4 anos. E quando nós começamos a pensar nesse carro, obviamente tinha que ser um carro totalmente digital. Então, o Vox Play, que foi desenvolvido aqui no Brasil, é a peça-chave, além do design arrojado dele, do time aqui do Brasil e da América Latina. E quando nós começamos a pensar no lançamento, já no ano passado, já pensávamos que iria ser um 70%, 80% do lançamento digital. Sim? Obviamente, quando chegou aqui o coronavírus, aceleramos tudo para 100% digital. Mas já tinha sido pensado, e deixa eu ter alguns exemplos do que aconteceu no ano passado. Pela primeira vez na história da Vox aqui no Brasil, nós no ano passado abrimos nossa fábrica e mostramos o carro para alguns concessionários, para alguns públicos internos e externos, para alguns jornalistas digitais, e perguntamos, olha, essa é a nossa estratégia, o que vocês fariam de diferente? E começamos a ouvir as pessoas. E um dos temas recorrentes, olha, já é digital, mas precisa acelerar ainda mais. Então, nós vamos fazer uma pré-venda, que vai ser anunciada nos próximos dias, totalmente digital. Os lançamentos já iriam ser digital. Sim? A parte difícil é o test drive, que o test drive nós vamos marcar uma data com jornalistas, que vocês serão convidados, obviamente, para fazer o test drive no momento certo. Mas nasceu quase tudo digital e esse último 20% nós aceleramos e colocamos tudo digital. O Vox Play, só para ter um exemplo, e para encerrar a pergunta, André, iria ser físico, sim, porque você tem o Vox Play e era bom você tocar, começar a configurar e a mexer com o sistema. Infelizmente, não deu pelo que aconteceu com a pandemia, mas já terá um momento do test drive para que vocês, jornalistas e o público, comecem a brincar com o Vox Play. Antes de passar a palavra para o Leandro, eu tenho uma pergunta só para emendar nessa do Nivus. O Nivus, teoricamente, encerra um período de investimento que vocês tinham anunciado, se não me engano, de 7 bilhões de reais até 2020. Como é que ficam os investimentos daqui para frente? Então, o Nivus, ante o último, nós temos o Tarek, que será produzido o projeto Tarek, que é o SUV, produzido na Argentina, que vai completar os 20 lançamentos. O Márcio, para responder a tua pergunta, nós congelamos os investimentos no mês de março, a partir de 2021. Sim, nós só acabamos o investimento até 2020 e congelamos todos os investimentos a partir de 2021. Congelar não significa cancelar. Então, como falei anteriormente, precisamos parar a bola, respirar fundo, entender como vai ser o mercado, como vai ser a regulação no Brasil, Rota 2030, como vai mudar esse tipo de coisas, porque as empresas não vão ter dinheiro para investir e possivelmente atrasar alguns desses lançamentos. Mas é muito cedo para falar. O importante para nós foi congelar os investimentos e até o mês de agosto, setembro, reavaliaremos as novas datas de lançamentos futuros a partir de 2021. Leandro? Eu queria passar a palavra para o Marcos, porque ele levantou a mão, a gente combinou de levantar a mão. O Marcos queria fazer uma pergunta. Desculpa, José, então pode você. Muito bem. Boa tarde a todos. Pablo, já desde o começo da pandemia, da quarentena, a indústria automotiva procurou o Ministério da Economia para encontrar formas de conseguir resolver seus problemas de liquidez por conta aí dessa interrupção na produção e nas vendas. Você até chegou a falar de um buraco de 40 bilhões que a indústria precisaria, né? Um colega seu até falou um valor um pouco mais alto, de 100 bilhões. Enfim, ocorreram diversas reuniões com o governo, com o Ministério da Economia, BNDES, a indústria fez uma proposta de utilizar os créditos como garantia para o BNDES, e até agora, passados mais de 2 meses, aí quase 3 meses, a verdade é que nenhum centavo disso se viu na prática, não só
para a indústria automotiva, como outros setores também. Você ainda tem alguma esperança de que venha a ocorrer um auxílio governamental efetivo para a indústria automotiva nessa questão da liquidez? Olha, primeiro, boa tarde, Marcos. Quando nós tivemos as reuniões com o governo federal, o ministro Paulo Guedes, BNDES e todo o seu time, nós estamos pedindo dinheiro para os montadores, estamos pedindo dinheiro para os fornecedores e as concessionárias, principalmente para a cadeia, porque nós entendemos que é o elo mais fraco e oferecemos nossos créditos tributários, que contos a receber do governo. Infelizmente, não foi à frente, mesmo com o ministro Paulo Guedes falando para nós da importância da indústria automotriz aqui no país. Mas eu acho que não é um problema de liquidez só em nossa indústria. Quando eu converso com outros presidentes de outras indústrias e também com bancos, a liquidez não chegou na ponta, nem as empresas pequenas, nem empresas medianas, nem empresas grandes. Então, eu acho que nós temos sim um problema de liquidez. Quando você vê países, por exemplo, como a Alemanha ou algum outro, deve ter alguns outros exemplos, e os Estados Unidos, o primeiro que eles fizeram é injetar liquidez no sistema, porque a liquidez é fundamental quando você tem essas crises que param toda uma vez. Nós tivemos um exemplo muito bem sucedido aqui no país. Eu morava no Brasil na época, no ano 2008, 2009, quando a crise global atingiu o Brasil por alguns meses. Eu me lembro que o senhor Meirelles era presidente do Banco Central e foi feito uma redução do IPI combinado com uma redução do compulsório, e esse compulsório foi imediato para a ponta. Então, eu acho que está faltando essa última milha, porque esse governo, se reduziu o compulsório, só precisa chegar dos bancos até as diferentes indústrias, seja pequena, mediana ou grande. E isso aí que é um ponto de oportunidade para o país. E hoje em dia, eu acredito que isso será um problema, sim, para muitas e muitas empresas, principalmente pequenas e medianas, nos próximos 20, 30, 40 dias. Ok. Leandro? Pablo, a semana passada, eu vou seguir nesse tema, a semana passada surgiu a informação de que as montadoras estavam pedindo 7 bilhões para o governo, né? Eu acredito que seja em formas de créditos, mas 7 bilhões para cada uma, para poder ter essa liquidez, né? Que você está dizendo que com grande propriedade, que é importante também cuidar da cadeia, e a cadeia é que vai dizer como que vocês vão retomar as atividades, né, full time. O que eu quero saber é o seguinte: essa informação foi uma informação de bastidor. Vocês estão conversando de uma forma contundente com o governo, mostrando realmente a necessidade de uma atuação mais forte do governo sob o risco de empresas quebrarem? Porque o que a gente escuta que vem do governo, né, muito também depois de ter que a justiça liberar as informações sobre o que está acontecendo lá no governo, a gente não enxerga que o governo tem algum plano ou alguma estratégia ou pensa em atuar de alguma forma para salvar as empresas. Eu queria que você falasse sobre isso. Vocês estão eles estão levando a sério o que vocês estão falando para eles? Então, Leandro, primeiro, boa tarde. Bom te ver. Boa tarde. Primeiro, como Volkswagen, eu posso te falar que nós, como empresa, não pedimos um centavo do governo federal em empréstimos. Nós estamos trabalhando de outra forma. Então, não sei as outras empresas, mas como Vox, não pedimos nada. Também posso te assegurar que as reuniões muito bem conduzidas pela Anfávia, muito bem conduzidas pelo Luiz Carlos e com alguns presidentes das montadoras que nós participamos, foram colocadas as coisas preto no branco, branco no preto. Foram falados o risco da cadeia, o risco dos empregos. Nós temos mais de 1.200.000 empregos na cadeia como todo. Isso foi conversado muitas e muitas reuniões. Eles entendem muito bem qual é o tamanho da indústria e qual é o tamanho do risco que o Brasil tem.
Então, infelizmente, não se chegou a um acordo. O governo já foi informado do possível risco de emprego que vamos ter no curtíssimo prazo, mas ao fim do dia nós temos que entender que o ministro Paulo Guedes, que é um cara que eu respeito muito, é de uma mentalidade liberal de mercado. Então, em condições de mercado, ele não quer intervenir com dinheiro público. Eu entendo o pensamento, mas se isso não acontecer, vai ter consequências em nossa cadeia da indústria, vai ter consequências nos empregos e nas pessoas. Disso não tenho dúvida. Só emendando nessa pergunta, Pablo, o que a indústria solicita, pelo que eu entendi, né? Porque o governo já falou que a questão da concessão dos créditos tem que ser encaminhada via bancos públicos e privados, desculpa, né? E inclusive quem está negociando com o setor automotivo, com as montadoras, é o Banco Itaú, né? Só que os bancos querem garantias. E o que o setor reivindica é poder usar os créditos tributários como garantias, né? Ou seja, é um dinheiro que já é das montadoras teoricamente, que teoricamente teria que ser devolvido e que é isto que poderia ser usado como garantia. O Luiz Carlos, inclusive, deu uma entrevista ontem falando a respeito disso e falando que continua batendo forte no governo em cima disso. Você acha que, mesmo com essa questão, só essa questão dos créditos tributários, o governo continua ainda um pouco reticente em continuar conversando? Mas olha, Márcio, funciona assim, né? Essa falta de liquidez é um problema sistêmico. Não é um problema de uma indústria, não é um problema de uma empresa. É um problema que chegou no mundo, em todos os países do mundo. Cada governo resolve da forma que eles acham necessário. E aqui não tem fórmula certa, não tem fórmula errada. A Alemanha, como falei, colocou um monte de dinheiro, capital de giro, nas medianas, pequenas e grandes empresas. Estados Unidos também. Sim? Então, tamanho menor, tamanho maior, obviamente que os países entraram em várias indústrias que eles determinam estratégicas. Quando nós começamos a conversar com o governo tem dívidas do governo hacia as montadoras. Sim? Se eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo dinheiro, 1 centavo para o governo, e estava pedindo dinheiro para os fornecedores e para as concessionárias, olha, você me deve dinheiro, eu te devo o crédito que você me deve. Você me deve anos. Então, eu acho que mais que justo essa conversa. Infelizmente, não se chegou a um bom porto. Luiz Carlos, presidente da Anfávia, continua batalhando. Eu tenho muito respeito pelo trabalho que ele fez, super profissional, falando as coisas de forma profissional, colocando na mesa. Todos nós participamos dessas reuniões, mas eu acredito que isso não vai, infelizmente, não vai para frente. Sim? Então a vida continua. Então nós temos que preparar para ter outras ferramentas que não sejam as do governo. E se elas chegam, que sejam bem-vindas. Leandro pediu a palavra. Pablo, o presidente do seu país, a Argentina, deu uma declaração muito forte, dizendo que não é angustiante ficar em casa, mas é angustiante pegar a doença. Foi uma declaração que repercutiu porque diz muito como o governo argentino coordena seus esforços na pandemia, né? Em contrapartida, no país que você vive, o mesmo líder máximo, o nosso presidente, quase todo fim de semana se mistura em aglomerações em Brasília e diz justamente o contrário, que angustiante é o que vai acontecer com a economia. O que o líder de uma das maiores empresas do país pensa sobre essas atitudes nos 2 principais mercados da região e como essa postura dos presidentes direcionam a sua estratégia? Leandro, excluindo o futebol, eu amo os 2 países, então para mim, Brasil e Argentina, excluindo o futebol, tá? Olha, eu acho que o presidente Alberto Fernandes esteve conosco em Berlim alguns meses atrás, antes da pandemia, quando ele se reuniu com Merkel, estive na Volkswagen. Eu acho que ele, de uma forma muito cedo, olhou para a Europa, olhou para a Espanha, olhou para a Itália e entendeu rapidamente que se ele não fechava com uma quarentena estrita, iria ser um desastre. Eu acredito que ele fez a coisa certa.
porque a Argentina tem um sistema de saúde muito mais frágil que o sistema brasileiro. Claro que o sistema brasileiro também tem suas falências, né? Não é um sistema perfeito, mas é muito mais preparado que o sistema argentino. Então, acho que o presidente Alberto Fernandes entendeu isso muito cedo e agiu de uma forma rápida. E é a primeira vez que vejo na minha vida na Argentina que tanto a oposição, sim, como o governo atual, se juntaram na mesma mesa. E dá prazer ver um Larreta, o governador da cidade de Buenos Aires, e o presidente, com suas diferenças de pensamentos, ir no mesmo objetivo. Sim? Isso não tira que vão ter um monte de problemas econômicos, mas eu acredito que a saúde está em primeiro lugar, e para responder diretamente à pergunta, a saúde está em primeiro lugar, porque se você não tem saúde, não tem vida, não tem como arrumar a economia. Primeiro precisa proteger as vidas. Você sabe, Leandro, que nós somos a primeira montadora a parar aqui no Brasil, pensando em nossos funcionários. Em termos de Brasil, obviamente, muito mais descoordenado, sim, os números falam por si só. Eu acho que todos nós precisamos nos posicionar de ter um alinhamento social, de seguir a ciência. Eu, obviamente, não vou falar de política, sou um estrangeiro aqui, amo o Brasil, mas, obviamente, não vou entrar em política porque não é meu meio, mas sim preciso me posicionar em que nós vamos proteger nossos funcionários, nós precisamos ter conduta cívica coletiva, nós precisamos pensar não em Pablo, em Leandro, precisamos pensar no todo. Então, isso aplica na fábrica de Volkswagen e aplica fora. Se você na rua vê alguns camaradas jogando futebol ou jogando basquete, nós precisamos ir falar, olha, meu amigo, faça distanciamento social. Se nós vemos na fábrica que nós temos um problema que as pessoas estão se juntando, nós vamos ter monitores para ajudar a eles ou elas para se distanciar. Então, acho que nós precisamos nos posicionar nos valores que nós acreditamos. E nós, como Volkswagen, acreditamos que funcionários vêm em primeiro lugar. Obviamente, a economia, o mercado, vender carros, vender serviços é importante, mas primeiro é a saúde de nossos funcionários. O André pediu a palavra, mas antes eu só queria fazer um registro em cima desse tema também, porque não só a Argentina, né, mas o Paraguai e o Uruguai também tomaram o mesmo tipo de postura, digamos, entre aspas, muito mais segura, mais séria do que no Brasil. E eu, quando eu estava vindo para cá, para o estúdio hoje, eu escutei no rádio que o Uruguai amanhã está retornando às aulas, inclusive. Olá, André, você. Márcio, deixa pegar carona nesse comentário. Sim. E ver como diferentes países atacam de forma positiva o mesmo problema. O presidente Alberto Fernandes entendeu que ele precisava uma quarentena mais rígida, com polícia, que se você sai na rua, o cara te para. E eu acho que é a medicina correta. O Uruguai adotou uma fórmula diferente, muito à europeia, fazendo um apelo ao dever cívico das pessoas, que eles ficassem em casa, que eles ficassem aislados, mas sim esses polícias atrás das pessoas nas ruas. E funcionou. Então, acho que cada país tem sua forma de viver, sua forma de ser, e não tem uma forma certa ou errada, mas ao fim do dia tem que ser trabalhado de uma forma coordenada. Disciplina, né? Essa conversa, né? Então, além da ação governamental, você precisa de um povo disciplinado. Aqui em São Paulo, eu acho um absurdo a quantidade de comércio que está aberto, não vai atingir o tal do limite lá da quarentena, nunca. Olá, André. Pablo, aqui o governo foi rápido, pelo menos no ponto de preservar o emprego, né, com aquela medida provisória 936, amplamente adotada. Isso foi um sucesso, até muita empresa adotou e salvou muitos empregos. E eu queria saber se já existe alguma conversa com o governo para tornar esse programa mais extenso, né? Porque acho que era coisa de 2, 3 meses, se vocês já estão vendo, porque senão o emprego realmente vai correr risco da indústria, porque não deve retomar nesse curto prazo, né? Então, André, eu acho que o governo fez 3, com certeza fez muitas coisas boas, mas 3 eu gostaria de destacar. Primeiro, ele foi muito, muito rápido em dar aqueles R$600 para as pessoas mais carentes.
Está bem, precisava cadastrar, às vezes não foi rápido, mas a decisão do governo, eu acho que foi muito rápida. Então, eu acho que isso foi um ponto muito positivo. Também liberou compulsório, que falei anteriormente, para os bancos. Tá bom, não chega do banco para as empresas, mas esse é outro problema e outra forma de resolver. Mas o governo, se for rápido em resolver. E o terceiro que você fala é assistência ao emprego, que eu acho fundamental, e o Brasil foi muito rápido. Então, essas três coisas o governo fez muito, muito bem. Eu acredito que nós, sim, como indústria, precisamos conversar com o governo. Eu não acredito que agora, em maio, seja o momento, porque vai até final de julho. Eu acho que junho, final de junho, vai ser o momento para conversar e ver e ter uma sensibilidade, André, de como vai ser o mercado, como vai ser a demanda, pelo menos em nossa indústria. Marcos Rosen pediu a palavra. Paulo, hoje o presidente francês anunciou um pacote de nada menos do que 8 bilhões de euros para a indústria automobilística francesa, inclusive e principalmente reforçando a questão dos híbridos e elétricos, inclusive aumentando o incentivo para os compradores, né? Uma espécie de renovação de frota, digamos. Eu acredito, queria saber se você concorda, que outros países também da Europa vão acabar adotando medidas semelhantes, né, para não ficar atrás da França, como a própria Alemanha, Itália, etc. E eu queria entender, na sua posição de executivo, como que você vai trabalhar isso daqui para frente? Porque você vai viver um cenário de teórica aceleração ainda maior da produção de elétricos e híbridos, sendo que aqui no Brasil a produção é praticamente zero, e uma ociosidade nas fábricas gigantesca, acredito que acima de 50%. Às vezes não parece que deixa até de fazer sentido existir um negócio aqui diante de um cenário como esse? Marcos, voltamos àquela pergunta inicial do Márcio, né, da rota 2040, 2050. Eu acho que estiquei muito tempo, né, era 2031 a rota, porque os híbridos e os elétricos é o futuro e os governos estão incentivando. Imagina se o governo aqui incentiva esses veículos, eu vou importar mais. Então, como Volkswagen, eu faço veículos elétricos e híbridos em todo o mundo não, na China, na Alemanha. Eu posso importar no dia que eu quiser. Então, acho que cada país tem que colocar sua estratégia. Nós aqui temos a tecnologia Flex, que foi criada aqui, que é fantástica. Nós temos uma das matrizes elétricas mais saudáveis do mundo no Brasil. Sim? Então, acho que poderia ser dado tranquilamente benefícios para os motores Flex, por exemplo, e estimular a indústria local, tanto de cana-de-açúcar como a indústria automotriz. Então, acho que nós precisamos criar algumas políticas alinhadas com o pensamento do governo e alinhadas com as indústrias estratégicas que o governo federal considera para o Brasil. Eu escutei do ministro Paulo Guedes que a indústria automotriz é uma delas, dessas empresas, dessas indústrias estratégicas. Então, o programa pode ser criado, mas antes de estimular a venda, se você não tem liquidez, não vai ter peças para produzir. Então, eu acho que não adianta dar benefícios de IPI ou dar benefícios de ICMS estaduais se as empresas de médio, pequeno porte não têm liquidez para produzir. Então, acho que, para mim, mais importante, neste momento, é a liquidez e, em um segundo momento, sim, alguns planos de estímulo à demanda. Eu sei que também na Alemanha está sendo conversado esse tipo de planos, porque mesmo com as fábricas alemãs voltando a produzir, a demanda, o consumidor alemão não está comprando carros ou outros bens. Então, ele ou ela precisa ser estimulado de outra forma, e elasticidade é uma ferramenta muito positiva no mundo inteiro, para retomar a compra de um automóvel ou outro serviço, e aí a roda começa a girar para toda a indústria. Pablo, deixa eu emendar uma pergunta minha aí agora. Eu queria voltar um pouco ao tema dos fornecedores, tá? É óbvio que essa pandemia ensinou
que não dá para ficar na mão de chinês para te fornecer metade do carro, como estava sendo, certo? Tinha montadora que estava trazendo pneu da China, né, que era um absurdo. Acho que deu para perceber que em determinadas situações é estratégico você não ficar na mão de um país só para você poder tocar a tua produção para frente, né? A gente, no setor automotivo, inclusive, em janeiro e fevereiro, a gente conversava se você poderia ter problema na produção brasileira ou não, inclusive, né? Como é que vai ser o comportamento das montadoras, e principalmente aqui no Brasil, né, com relação a essa questão de compras, vamos chamar estratégicas, vai? Mas você vai ter um aumento de nacionalização nesse momento ou não? Deixa eu falar um pouco do mais macro como país, depois entro na Vox. Essa pergunta. Eu acho que a partir de agora, os países vão mudar drasticamente como eles pensam em alguns temas estratégicos. Não dá para acreditar que o mundo todo, não só Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha, dependa de um país para comprar máscaras e respiradores, porque custam, sei lá, $20, $30, não sei quanto, mais barato. Nós estamos falando da saúde dos povos de cada um desses países. Então, eu sim acredito que a capilaridade, a forma de comprar as peças vai mudar, pelo menos para os serviços essenciais de cada país. Como Vox, nós já tínhamos um objetivo de aumentar a nacionalização já o ano passado, antes da pandemia. Obviamente que esse é um processo longo, você sabe muito bem, Márcio, que demora desenvolver as peças, fazer homologação do fornecedor, um processo demorado, mas nós já começamos o ano passado. Obviamente, com a pandemia, vai demorar, eu acho, um pouco mais, primeiro pelo fluxo de caixa e também porque o número de fornecedores, acredito que vai ser reduzido nos próximos meses ou nos próximos anos. Mas, com certeza, vai haver uma mudança, pelo menos na Vox, de tentar nacionalizar cada vez mais peças. Um claro exemplo da Vox é o Vox Play, o infotainment. Antes nós comprávamos todo esse infotainment, as peças físicas e a tecnologia da Alemanha. A partir de agora, desse mês, com o Nibus, é tecnologia do Brasil, porque foi desenvolvido aqui a maior parte das peças. Não todas, são compradas aqui, e nós temos um programa para nacionalizar mais peças aqui no país. Eu queria perguntar também, já que você falou que vai mudar a forma também de pensar a indústria, eu já li bastante, muita gente falando a forma de mudar do consumidor também, né? A gente estava caminhando para uma coisa de car sharing, né? Todo mundo tinha seu car sharing. Acho que é algo que com a pandemia vai acabar ficando um pouco mais de lado, mas muito se fala também que a posse do veículo é algo que pode mudar um pouco, né? Vão usar o veículo como serviço. Como que você, Pablo, e a Volkswagen estão vendo o mundo pós-pandemia em questão de venda de carro? Bom, André, acho que se nós tomamos uma decisão agora, eu não estaria fazendo o meu trabalho. Então, já no ano passado, nós criamos um piloto, acredito muito nos pilotos, em parceria com o nosso banco Volkswagen, com nossa rede de concessionários, e em algumas concessionárias do país, nós, o ano passado, já começamos a fazer um piloto e alugamos por hora, por dia, por semana e até por ano. Seria uma metodologia similar a um leasing, não é um leasing, mas é muito similar. Então, esse programa já começamos ano passado, com alguns acertos, com alguns erros, sim? E o planejamento era acelerar esse ano. Ou seja, com toda essa pandemia, agora sim vamos acelerar de vez. E precisamos ficar muito conectados com o consumidor. Como vai ser o comportamento dele ou dela? Vai querer comprar seu carro porque tem medo do coronavírus ou outros vírus? Ou ele ou ela vai preferir alugar por mês, ou por semana, ou por 6 meses? Eu falo que eu giro muito as fábricas antes da pandemia, mas voltarei a girar as fábricas. E quando eu converso com muitos funcionários da Vox,
pessoas com 15, 20, 30 anos da Volkswagen, que estavam acostumados a comprar um carro Volks, encontrei muitos funcionários que já entraram nesse sistema de alugar humano. E eu questiono, ele fala, qual é o teu pensamento? Por que você entrou nesse programa piloto de alugar um carro? Eu falo, Pablo, eu fico um ano, eu vou experimentar um carro, o custo é um pouquinho menor que a compra de um carro, o total cost of ownership, o custo total de compra de um carro, e depois de um ano eu posso ir para um modelo mais novo. Então, acho que cada consumidor é um consumidor. Eu acredito que esse tipo de serviços e experimentar vai ser cada vez mais comum nos consumidores aqui no Brasil. Eu acho que você quase respondeu a pergunta do Bacelar aqui que eu recebi. Eu só vou completar, depois eu vou passar a palavra ao Leandro, que o Leandro pediu a palavra, mas eu vou completar a pergunta e vou emendar uma outra do José Lissoni também mandou aqui. Mas ele pergunta o seguinte: o que você acha de veículos de entrada mais simples, com upgrades graduais de tecnologia no atual momento? E o José Lissoni pergunta o seguinte: não é hora de reivindicar um novo carro popular, obviamente agora na versão século XXI, com um pouco mais de tecnologia? Você acha que poderia haver algum tipo de ganho de impostos ou escala de produção? Primeiro, eu envio um grande abraço ao meu amigo Bacelar. Eu acho que o mercado sim vai ir mais para o segmento econômico nos próximos meses, nos próximos anos. Acho que pela dificuldade financeira das pessoas vai ir sim. Eu não tenho tanta certeza que o consumidor vai aceitar carros tão básicos como nós fazíamos 10, 15 anos atrás. Sim? Quando eu morava no Brasil, eu trabalhava na indústria, e quando eu vejo os carros que nós como indústria vendíamos 15 anos atrás, esses carros hoje são invendíveis no país. Não dá para vender esses carros por tecnologia, por conforto. Então, eu acho que essas versões mais econômicas vão se aproximar muito mais da realidade nossa de hoje. Eu não sei o ponto de preço, aí vai ser uma elasticidade que cada montadora vai ter que fazer sua análise e ver que conteúdo vai incluir, mais tecnologias digitais de infotainment. Vai ser muito difícil para carro de entrada, ou carro médio, ou um SUV, para não ter essa tecnologia, essa chegada digital em um carro ser vendido aqui no país. Leandro? Eu queria aproveitar a participação do Bacelar da KPMG para falar sobre um assunto, e também voltar um pouco na pergunta do André, né, mas falar sobre esse assunto, né, que é o compartilhamento, carro como serviço, compartilhamento de veículos. Né? Qual que é a sua percepção, Pablo, sobre a intenção das locadoras em desenvolver esse tipo de serviço de compartilhamento, né? Recentemente, uma das grandes disse que vai reescrever seu modelo de negócios e o compartilhamento ou o carro como serviço, ainda mais, né, nesse modelo que você colocou de aluguel, não só de um modelo, mas de vários modelos, né, pode ser um negócio muito relevante daqui para frente, né? Quais as vantagens que você vê sobre essa iniciativa das locadoras para vocês montadoras e os problemas, né? Porque comparando com o que você acabou de dizer, que junto com os concessionários vocês já desenvolveram um serviço desse que pode não ter uma amplitude como a das locadoras, vocês acabam se colocando como um concorrente com eles, né? Leandro, eu acho que é importante para nós da Volks é diversificar nosso modelo de negócios, né? Então, obviamente, nossa rede de concessionários é fundamental, é o coração. Nós também vendemos para locadoras, sim? E nós temos um banco Volkswagen que é ótimo, e nós precisamos desenvolver novos negócios. Também estamos desenvolvendo e vendendo novos serviços com o Volks Play, que nós anunciamos várias parcerias, e entramos com várias parcerias com aplicativos e começamos a monetizar algum desses serviços que nós estamos oferecendo. Então, eu acho importante começar a diversificar. E depois o consumidor vai escolher que tipo de serviço ele ou ela quer. Agora, quando você fala de locadoras, você viu o que aconteceu nas últimas semanas. Quantas pessoas devolveram o carro para as locadoras nesses aplicativos, né? Que eles cobravam, sei lá, 185, 200 reais por semana, e mesmo eles baixando o preço para 10 reais por semana, as pessoas devolveram o carro. Então, claro, em cada modelo de negócio, você tem as oportunidades e tem o risco. Então, eu como gestor, eu preciso avaliar
quais são as oportunidades e riscos, e tentar balancear o portfólio da Volkswagen. Eu acredito que o futuro sim vai ir mais na área de serviço. Porém, nessa época de transição, vão continuar pessoas que preferem ter seu carro, principalmente quando acontece uma pandemia como essa daqui, e a pessoa não está confortável em dirigir um carro que foi dirigido por uma pessoa 10 minutos atrás. Eu acho que essa pandemia, às vezes, nos faz repensar algumas coisas que nós já assumíamos que iriam acontecer de por vida. Deixa eu te dar outro exemplo, Leandro. Quando você viajava em um avião, sim? Claro, o preço era mínimo, mas tinha 5 fileiras no meio e você ia lá apertado. Você acha que isso vai acontecer daqui a um mês, 2 meses? Eu acho que não. Todo esse modelo de negócio vai mudar em muitas indústrias. Esse modelo de negócio, né, é bom exemplo esse da aviação, mas, por exemplo, uma outra coisa que a gente tem acompanhado lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, estão questionando a viabilidade do veículo autônomo, porque o veículo autônomo, em essência, ele deveria ser um carro que nunca para de rodar. Ou seja, esse compartilhamento de veículos do veículo autônomo é um modelo de negócio interessante do futuro que os países mais desenvolvidos estavam de olho, né? Mas quem que vai entrar num carro autônomo depois que o anterior espirrou lá dentro, né? Ninguém. Mas, Leandro, olha, tem consumidores de todos os gostos. Eu me lembro, ano passado, fiz uma viagem de negócios para os Estados Unidos. E aí peguei, pelas minhas, né, para experimentar o Uber normal, depois peguei o Uber Black, e depois peguei aquele Uber compartilhado, né? Que você compartilha com 2 ou 3 pessoas, né? Uhum. E para mim é uma experiência horrorosa, né? Mas tem pessoas que gostam, porque o custo vai de, sei lá, de $10 vai cair para 4, e o custo-benefício para essa pessoa, para esse consumidor, vale a pena. Então, precisamos respeitar cada consumidor de novo, acho que nós precisamos diversificar a matriz, a oferta de produtos e vai ter consumidores para diferentes modelos de negócio. Legal. Rosen, quer colocar alguma coisa? Sim, só aproveitando um pouco dessa lógica aqui também do novo modelo de negócios. Alguns dias atrás, a Volkswagen na Alemanha anunciou um acordo com a rede de concessionários sobre venda do próximo modelo elétrico, que muda bastante o que a gente conhece hoje, né? O consumidor vai poder comprar direto da Volkswagen, é a Volkswagen que vai estabelecer o preço, e a concessionária, mesmo recebendo uma comissão, ela vai funcionar mais para a área de serviços e pós-venda, né? Queria pedir para você explicar um pouquinho melhor, que o comunicado estava um pouco genérico, e se você acredita que isso pode ser feito aqui no Brasil também. Deixa eu só fazer uma observação, que eu acho que em cima dessa pergunta dele, Renato Ferrari deve ter dado uma viradinha assim na tumba. Conhece a lei Renato Ferrari, né? Sim, não, já. Olha, nós já começamos a conversar com os arrecadados o ano passado do novo modelo de negócios, sim? E não precisa seguir o sistema da Alemanha. Eu acho que nós temos mais tempo nessa transição de elétricos, de híbridos, e precisa repensar como vai ser esse modelo de negócios, sim? Tanto para a montadora como para as concessionárias. Porque tenho certeza que a concessionária vai continuando a ser uma parte crítica, importante de nosso negócio. Como será? Eu acho que a concessionária não vai sobreviver se ele não se adapta aos novos tempos, né? Se não dá um melhor serviço, se não vende serviços digitais. Como será, Marcos? Não sei. Mas aqui no Brasil, né? Mas com certeza nós já começamos a conversar com os concessionários aqui no Brasil, também na Argentina, para desenvolver de forma conjunta um novo modelo de negócios. Vai depender muito também de qual vai ser o trânsito do Brasil para esses novos modelos elétricos híbridos e como será o famoso Rota 2040, 2050, que eu já falei com o Márcio e com vocês lá em outubro do ano passado. Em termos de Alemanha, e para responder diretamente a tua pergunta, é um modelo diferente de venda, sim? Com um comissionamento diferente,
onde tanto a montadora como o concessionário vai ter que se reinventar. Porque se nós continuamos vendendo carro e achar que nós vamos ganhar só dinheiro dos carros, e as empresas tecnológicas vão a vender serviços e telemetria e serviços como você compra em um celular, se não fazemos isso, estamos mortos. As montadoras e as concessionárias. Então, eu acho que aqui não tem concessionárias versus montadoras, montadoras versus concessionárias. Precisamos trabalhar juntos e encontrar uma fórmula com lei Ferrari, ou sem lei Ferrari, de como nós vamos trabalhar e como vamos sobreviver nas próximas décadas. O André pediu a palavra antes do Leandro, mas antes só queria contar um pouco aqui, um pouquinho de aula de história, né? A Renato Ferrari foi um presidente da FenaBrave, na época era a Brave ainda, né? E foi na gestão dele que foi criada a lei, que é a Lei 6729 de 1979 ainda, que rege até hoje a relação entre as concessionárias e as montadoras. Vamos lá, o André. Minha pergunta é justamente da Lei Renato Ferrari. A lei que é da década de 70, 80, ela atrapalha um pouco a dar um passo adiante nas vendas digitais, ter uma venda de carro totalmente pela internet? Não, olha, nós vamos fazer um lançamento agora do Nibus e vamos fazer pré-venda digital. Nós equipamos as concessionárias com os tablets e os óculos de realidade aumentada para os vendedores. Criamos em conjunto com a rede de concessionárias. Olha, eu acredito muito em conversar com as pessoas e criar programas em conjunto. Eu não acredito de que nós precisamos ficar fechados na salinha da Volkswagen e inventar coisas. Eu acho que esse modelo não funciona. Então, nós criamos um piloto há 1 ano e meio atrás, criamos o DDX, as vendas online, onde equipamos o vendedor, sim, com um tablet, onde o consumidor, com 3 ou 4 cliques, já escolhe seu carro, se ele ou ela gosta, entra com realidade aumentada, e até o financiamento do Banco Volkswagen está no tablet. Então, o vendedor tem todas as ferramentas na mão dele ou dela para visitar um consumidor. Então, eu acredito nesse modelo de negócios. E nós dimos essa ferramenta para as concessionárias. Agora está na concessionária para pegar essa ferramenta e levar para o mundo real. Isso é uma mudança de cultura. Algumas concessionárias vão fazer de uma forma super acelerada e outras não. A diferença, e falo sempre com as concessionárias de forma transparente, na minha sala tem uma televisão, né? Você imagina que a cada clique que um consumidor dá no tablet, eu já tenho a preferência do consumidor, né? E eu enxergo concessionária quem que está utilizando ou não. Então já tenho um sistema que prevê quem que vai sobreviver e quem não vai sobreviver. E converso abertamente com as concessionárias. Falo, olha, você precisa acelerar isso daqui, porque é o futuro que está hoje. É hoje, não é amanhã. Mas ainda depende do vendedor, né? Porque o consumidor ele não pode dar aquele passo a mais de comprar o carro. Ele ainda depende da concessionária ir atrás dele, né? Você acha que isso não atrapalha um pouco? Mas é cultural. Isso é uma mudança cultural. Claro que atrapalha, André. A parte fácil em todo o processo de mudança é criar uma ferramenta. Para mim, a ferramenta tem que ser o mais simples possível. Eu não acredito em coisa complexa. Todo mundo que me conhece sabe que não acredito em coisa complexa. Uma ferramenta criada em conjunto entre o cara que vai utilizar a ferramenta e nós. Principalmente a visão de fora, não de dentro. Mas criar a ferramenta, posso te falar, foi relativamente simples. A parte complexa vai ser que os vendedores das concessionárias peguem essa ferramenta e vão te visitar na tua casa, vão na casa do Leandro, vão na casa do Marcos, vão na casa do Márcio, ou teu trabalho, onde você quiser. E até se você gostar e não ficar confortável, sim, com a realidade aumentada, fala, olha, eu gostaria de fazer um test drive. A concessionária podia levar teu test drive até tua casa, né? Então, uma mudança de conceito e de entendimento do negócio violenta em relação a que nós vivimos hoje no Brasil e no mundo, né? O problema não é o Brasil, é o mundo. Você compra hoje um carro como a Tesla nos Estados Unidos e tem 2 carros em um shopping center desse tamanho. Sim? Agora... Então, um modelo muito diferente de venda. Agora, Leandro, quando o papo é bom, o tempo voa, gente. A gente já está aqui há 56 minutos. Daqui a
vou deixar o Leandro fazer a última pergunta e depois, conforme eu prometido, eu vou entrar nas perguntas da plateia, ok? Vamos lá, Pablo, eu vou emendar 2 perguntas, porque a primeira tem a ver com o que você está falando, né? Esse modelo que você desenvolveu com concessionárias, parece que a matriz se interessou, né? Então, primeiramente, guarda aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse interesse, né? E do desenvolvimento das coisas que vocês estão fazendo aqui na América do Sul, que podem ter um potencial de serem utilizadas em outros mercados. Mas eu queria abordar um outro tema também, que eu acho importante, o posicionamento de um líder como você. Nós estamos em contato com algumas consultorias que fazem pesquisa com o consumidor. Esses nossos parceiros nos adiantaram um resultado ainda preliminar que mostra a Volkswagen como a mais lembrada quando a pergunta é qual a marca você compraria após a pandemia. Nós vamos fazer matéria sobre isso na Autodata, vocês vão poder acompanhar. Essa resposta é o resultado de um trabalho em diversas frentes, né? Primeiramente, os produtos que são reconhecidos pelo consumidor, mas também por campanhas, principalmente na internet. Nós estamos falando aqui de digitalização. A pergunta é o que você pensa sobre patrocínios direcionados a meios de comunicação que divulgam fake news. 2 montadoras já foram alertadas porque deixaram seus anúncios alimentarem esses sites que trabalham com a desinformação como ferramenta de manipulação da opinião. A Volkswagen ainda não está entre essas empresas, mas isso pode acontecer. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse tema específico e saber se a Volkswagen tem feito alguma coisa para evitar esse constrangimento e o apoio, muitas vezes involuntário, é verdade, né, a conteúdos que não contribuem para a disseminação da verdade. Ótimo. 2 perguntas bem diferentes. Primeiro, a parte do DDX, a venda digital, e aqui tem que ser ponderado, porque o que funciona no Brasil e na América Latina pode ser bem diferente do que o consumidor da Alemanha gosta. Sim? Os alemães adoraram nosso sistema pela simplicidade, sim? Como falei anteriormente. Então, com 3 cliques, 4 cliques, você escolhe o carro, com pouco dinheiro desenvolvemos o sistema, lá na Alemanha gastam milhões, enfim. Porém, tinha um alemão que chegou na minha sala ano passado e falou: Pablo, esse sistema é super simples. Falei: não, parabéns, obrigado, né? Agradeço. Não, você não entendeu. Você leva isso na Alemanha e eu gostaria de clicar em 49 vezes para chegar ao carro. Falei: tá bom, cara, mas isso pode funcionar na Alemanha, mas aqui, ao 4º clique, o consumidor já fala: já foi, né? Esqueça. Então, precisamos respeitar esses modelos. O importante para mim é ficar conectado com a ponta, não desenvolver as coisas só na Volkswagen. Para mim, isso é o mais importante, conectado com a rua, né? Conectado com o consumidor. O negócio de fake news, obviamente, o posicionamento, somos totalmente contra. Graças a Deus, não aconteceu nada, pelo menos que nós ficamos sabendo. E se isso acontecer, tomaríamos medidas imediatas, né? Mas nós monitoramos muito nossas mídias. Pode ser que aconteça, acho que poderia, tomara que não, e se acontece, tomaríamos medidas muito rápidas. Bom, vamos passar aqui para as perguntas da plateia agora, gente. Eu tenho uma chuva de perguntas em cima do projeto conjunto Amarok e Ranger aqui, o Pablo. Isso é fácil. A pergunta é: como é que está esse projeto? Se ele parou, se ele não parou? E se ele parou, como é que fica a Amarok frente ao fato que você vai estar com os seus investimentos congelados? Ela continua sendo produzida? Como é que vai ser a evolução desse veículo? Então, primeiro, um projeto global, então não posso comentar sobre isto. E também, o que falei anteriormente, Márcio, nós congelamos os investimentos, né? Então, não falar somente de Amarok, falar de outros produtos. Eu acho que não é momento. Não é momento porque nós precisamos, parar a bola, respirar fundo, ver o mercado. Com certeza vão atrasar os investimentos, sim? Quanto, não sei. Mas no momento agora de falar nem de valor de investimentos, nem de timing de produtos, porque está tudo muito novo. A demanda do consumo, ainda para mim, não é claro. Não sei se para vocês ou para aquelas pessoas que estão assistindo hoje ao live fica claro. Se me dão umas dicas, eu agradeço. Sim, mas acho que nós precisamos parar a bola, ver junho e julho o que vai acontecer e aí tomar decisões, como falei anteriormente, agosto, setembro. Não tenho nenhuma pergunta para você, mas a plateia está fazendo com relação à tua expectativa ainda para esse 2020.
A Anfávia já aceita aquele estudo da IHS que projeta 1.800.000 veículos para esse ano já quase como certo. A gente queria saber qual que é a tua expectativa e qual que é a tua expectativa de produção para esse ano, particularmente na Volkswagen. Olha, Márcio, nós, por coincidência, nós fizemos um chute, falaria, não um estudo, tá? Um chute de mercado e deu 1.800.000. Quando eu vi aquele estudo da IHS a semana passada, falei, olha, tá bom, foi um bom chute, tivemos sorte, acho que... Mas quem sabe se vai ser 1.850, 1.8, 1.7, acho que, de novo, é muito cedo, mas a nossa estimativa é 1.830.000 carros para este ano, como indústria. Falando um pouco sobre a segunda parte de tua pergunta, vai ser o pior ano de produção da Volkswagen nos últimos 20 anos. Sim. Perfeito. Então, eu acho que é muito duro e vai ser importante para nós acelerar ou desacelerar as fábricas da produção de acordo com a demanda, porque nós não podemos queimar caixa, nós não podemos criar estoque de forma desnecessária. Tem uma pergunta aqui de venda direta, né? Como as locadoras estão com seus pátios cheios, né? Como é que a Volkswagen está planejando suas vendas diretas? E se você já sentiu alguma mudança no perfil desse segmento? Não, mas claro, essa é uma pergunta fundamental. Agradeço a pergunta porque quando nós colocamos um mercado de 1.800.000 carros, nós já assumimos uma desaceleração das locadoras, né? Então, pode ser que as locadoras não comprem mais carros esse ano, não sei. Com tanto carro que foi retornado nas últimas semanas para eles. Então, acho que dentro desse 1.800.000, nós já temos um pensamento de que as locadoras vão reduzir significativamente suas compras neste ano. Tem uma pergunta aqui que é interessante, né? Qual é a estratégia da Volkswagen para fomentar a sua venda no período pós-pandemia? Vocês já pensaram em alguma estratégia nesse sentido? Vocês vão trabalhar com financiamento próprio, juros zero? Tem alguma coisa definida? Sim, vai ser anunciado nos próximos dias. Sim. Obviamente, pegue o carro, pague a primeira e segunda parcela em 2021. Todos esses planos de financiamento eu acho que vão ser fundamentais para estimular o consumo. E fica conectado que em 2 dias começaremos a fazer alguns anúncios mais específicos, mas já está planejado, acordado na Vox e será comunicado nos próximos dias. O Leandro e o André levantaram o dedo, mas eu vou pedir para vocês guardarem a tua pergunta, eu vou terminar as perguntas da plateia, e aí vocês fazem isso como a última pergunta, ok? É que tem mais pergunta na plateia aqui, senão a gente não consegue fazer as perguntas da plateia. Tem uma sobre preços aqui, se você estima um impacto nos preços em função da desvalorização do real e quanto que esse aumento poderia impactar nas vendas. Com certeza, todas as montadoras nos últimos anos colocaram mais tecnologia, né? E parte dessa tecnologia é importada. Então, com certeza vai ter um impacto no preço. Quanto vai ser determinado pelo consumidor, né? Ele pode aumentar 10% o preço e vai vender um carro. Eu acho que precisa encontrar um equilíbrio. Vamos precisar aumentar os preços, sim, nós aumentamos no mês de maio. Vai continuar aumentando e com certeza o mercado vai colher. Eu não tenho dúvida disso, mas o momento que nós estamos passando na indústria é crítico em termos de produção, em termos de liquidez, em termos de caixa. Então, com certeza, nós vamos ter que repassar parte, não todo, parte dos aumentos de preço, do custo para o preço. Tem uma pergunta específica sobre a planta de São Carlos, que pergunta se como é que você está programando a exportação de motores e componentes EA211, que é o bloco, cabeçote, virabrequim, etc., para esse ano, e se você tem algum plano de expansão lá para São Carlos. Olha, eu fico com muito orgulho do nosso time, porque alguns anos atrás nós importávamos virabrequins e a partir do ano passado, eu acho, nós começamos a exportar virabrequins para a Alemanha. Então, fico com muito orgulho do time de São Carlos e da Volks. Nós começamos nossa produção em São Carlos no dia de hoje e parte é para o mercado mexicano, né? Que eles fazem o Jetta, fazem a Tiguan, alguns deles voltam para aqui para o Brasil, outros vão para os Estados Unidos.
Mas todas essas incertezas que nós temos aqui no Brasil, eles também têm no México. Hoje, conversando com um colega mexicano, eu fiquei sabendo que o governador do Puebla proibiu a reabertura da fábrica em junho 1º lá em Puebla. Então, com certeza, nós vamos ter um impacto em nossos motores lá de São Carlos, né? Não será muito, será um atraso de uma semana, 10 dias, mas essa incerteza que nós vivemos aqui no país, temos em outros países. Nós vamos ter que conviver com isso nas próximas semanas, nos próximos meses. Nós, como Vox, temos fábricas muito eficientes, nós temos um time muito competente aqui na América Latina e podemos exportar tanto motores de São Carlos como transmissões de Córdoba para a Europa e outros continentes. E uma última pergunta que veio de um graxeiro aqui, tá? Ele pergunta o seguinte, até faz uma observação para eu não esquecer de perguntar para você, se o GTI vem pelo Brasil importado, já que o GTE não caiu mesmo no gosto do consumidor por causa da sua performance. Fica conectado aí, depois isso aqui não é o live dos anúncios de carro, fica conectado. Gente, nós ainda temos mais 5 minutos, uma pergunta de cada um, quem vai primeiro, o Leandro ou o André? Leandro, vai. Vai, eu? Como de costume eu vou fazer duas. A primeira é o seguinte, é bem rapidinho, Pablo, a gente falou sobre a boa condução, né, nos países da América do Sul, notadamente Argentina, Uruguai e Paraguai, né, com relação à pandemia. Eu queria saber se nesse ajuste fino que você está fazendo com relação à produção e principalmente à exportação, a abertura desses países, a retomada desses países, primeiramente, pode ajudar em volumes exportados para eles. Pode, mas os mercados são muito melhores que o Brasil, né? Então, é a conversa que nós temos sempre, Leandro. Claro que cada carro ajuda, sim, mas o mercado brasileiro é tão relevante para a América Latina que se nós temos um mercado de 1.800.000, tem um impacto enorme em nossa liquidez, em nossa produção, em nossa capacidade ociosa. E o mercado argentino já levou um tombo no ano passado e mais outro aqui. Então, será um ano difícil. 2020 e 2021 serão anos complexos para nós. E como vai ser a minha última participação, eu gosto muito de saber como estão se comportando as pessoas físicas, né? Então eu queria saber de você, né, que é um presidente atleta, como que você está lidando com esse isolamento, como você está se exercitando, como você está se relacionando com a sua família aqui no Brasil e na Argentina, e se você está sentindo muita falta de jogar futebol. Olha, atleta, eu sou um ex-atleta, né? Quando jogava, e agora sou um aficionado que jogo bola. Não, mas olha, estou correndo, tenho uma esteira, sempre corri muito na esteira, e tenho muita saudade, não só do futebol, né? Mas sou uma pessoa que gosto de conversar com as pessoas na fábrica, no escritório. E para mim, pessoalmente, está sendo difícil essa quarentena pela parte social, principalmente, né? Mas, enfim, claro que entendo o que está acontecendo, sou o primeiro que fico aqui em casa, né? Como hoje, amanhã vou para a fábrica, amanhã e passado, para o lançamento domingo. Mas, enfim, essa parte está sendo particularmente difícil do ponto de vista humano. E faço exercício 3, 4 vezes por semana, de forma individual, isso sim. André? Bom, para finalizar, voltando um pouco quando você falou das ações que vocês vão anunciar aí nos próximos dias, de parcelas, meses sem pagar e tal, a gente provavelmente vai ter uma seletividade maior dos bancos com relação à aprovação de crédito para consumidor de automóvel. Você tem conversado com seu parceiro Banco Volkswagen para saber como é que anda essa seletividade, se vai impactar fortemente no mercado? Como está sendo esse cenário desenhado aí no pós-pandemia com relação a financiamentos? Mas André, já levo 12 anos no Brasil. Olha, já passei 3 crises e um boom, né, aqui nesse país. Então, e nossa indústria, no Brasil e no mundo, é voltada ao crédito, né? Se não tem crédito, esse negócio não funciona. E o que vai acontecer no Brasil e na Argentina? Vai ter maior desemprego, as pessoas não vão pagar suas parcelas, vai ter maior inadimplência.
o crédito vai ficar mais difícil de ter acesso para todas as pessoas. Então, de novo, está dentro desse cenário que descrevemos aqui nessa hora e 10 minutos, que não será um cenário fácil, por uma série de motivos, inclusive pelo crédito ao consumidor, né? E você veja que nos 2 últimos anos, 2018 e 2019, o mercado cresceu 22%. Nós da Volks crescimos 51% em 2 anos. E muito disso foi acompanhado por um crescimento de crédito, né? Agora, se não tem crédito, claro que o mercado vai estar restringido e faz parte desse 1.800.000 de estimado de mercado esse ano. Rosen, tua última pergunta. Muito bem, rapidinho, só para a gente encerrar, Pablo, você falou que acredita aí num aumento da tendência por carros econômicos e tal, devido à situação do consumidor, mas nos anos 80, meados dos anos 80, nós tivemos aqui no Brasil uma crise econômica fortíssima também. Em 84, 85 e 86, o carro mais vendido aqui no Brasil foi o Monza, que era um sedã médio. Não por ser um modelo excepcional muito melhor do que os outros, mas sim porque o consumidor que comprava o Gol, o Fusca, o Brasília, etc., na época, ele não conseguia chegar no mercado de zero, foi para o carro, para o seminovo, foi para o mercado de usados. Você não acha que isso pode acontecer novamente agora? Pode, mas eu acho que o consumidor já não vai aceitar mais carros sem tecnologia. Olha, eu cheguei no Brasil no ano 2000, tá? Eu participei do processo quando nós vendíamos carros sem ar-condicionado, por exemplo. Você acha hoje em dia que alguém vai comprar um carro sem ar-condicionado? Só como um exemplo, né? Eu acho que não. Eu acho que esse mercado já não existe. Mas eu posso estar errado também, Marcos? Não quero dizer que... Então, eu acho que esse mercado econômico vai continuar existindo, as pessoas cada dia são mais exigentes, sim? Porém, se uma opção de um usado com boa prestação dá conta, também pode ser, é possível. É possível. Gente, conforme eu já disse, papo bom é muito infernal, né? O tempo voa, nós já estamos aqui 1h15 aqui com o Pablo, de uma forma que para mim passou muito rápido. Pablo, eu queria agora, primeiro agradecer você novamente por ter doado uma parte desse teu tempo, desse teu importante tempo para a gente, para os nossos espectadores, e abrir agora os nossos microfones para você poder novamente mandar uma última mensagem para quem teve a paciência de ficar aqui 1h15 acompanhando a gente. Primeiro, Márcio, André, Leandro, Marcos, obrigado. Gostei muito desse bate-papo informal, com pessoas com alto conhecimento da indústria, então agradeço o seu tempo e aprecio o seu conhecimento e sua honestidade intelectual e de fazer perguntas difíceis. A minha última mensagem para todos que estão assistindo é que nós, a fim do dia, precisamos de ter um pensamento cívico coletivo muito maior da pessoa individual ou de uma empresa como a Volkswagen. Eu acho que todos nós temos um rol nessa sociedade. Eu vi muitas coisas boas de empresários, de pessoa física, tentando ajudar ao próximo em momentos difíceis. Eu acho que isso é uma coisa que nós podemos contribuir, seja com R$1, seja com 1 hora doada, ou com o que seja. Não precisa ser uma multinacional milionária para doar tempo, ou dinheiro, ou o que você quer doar. Então, é uma mensagem de solidariedade que eu gostaria de deixar. E a segunda mensagem, mais genérica, da economia. A economia vai rodar, dependendo de todos nós, né? Dependendo do que nós compremos, serviços, produtos. Então, quando você mais aluga um filme, compra um carro, compra uma camisa, o que seja, vamos gerar empregos e o dinheiro e a roda vai girar. Então, é um pensamento positivo para todos nós, não de consumista, não estou falando de consumir, mas de estimular aquelas coisas que nós gostamos, que queremos investir nosso dinheiro, nosso tempo, para que nossa economia gire. Ok.
Pablo, mais uma vez, muito obrigado. Sabe, foi excelente essa live no meu ponto de vista. Eu espero que todas as pessoas que estão nos acompanhando que a gente tenha sido útil para elas de alguma forma. Eu espero rever todos no seminário que a gente vai fazer no final de junho. Inclusive você, tá, Pablo? Estou esperando a confirmação até agora para esse evento. Você sabe que você é uma pessoa muito importante, porque esse seminário nasceu basicamente daquela conversa que a gente teve em outubro, e agora nós vamos ampliá-lo, não só para saber do futuro de longo prazo, mas para saber principalmente o segundo semestre agora, porque no nosso ponto de vista, o segundo semestre vai pautar os próximos 3 anos. Né? Então saber o que vai... Eu vou agora que está, Márcio, aí nesse seminário. Tá bom. Gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Foi um prazer imenso estar aqui. Por favor, fiquem em casa, vocês sabem que isso é importante. Como o Pablo falou várias vezes aqui, vamos ser disciplinados, por favor, né? Isso é importante. Quanto mais disciplinados nós formos, mais rápido a gente vai sair desta encrenca que a gente está metido, ok? Muito obrigado a todos. Eu espero revê-los em breve em mais uma live ou no próximo seminário. Até logo. Itaú Veículos, soluções completas, reconhecimento facial, chat na plataforma digital, Open Banking, inteligência artificial, soluções de mobilidade. Vamos juntos? Itaú Veículos, nosso negócio é viabilizar o seu. Sejam bem-vindos para esta live. Trago aqui um tema relevante para o atual momento do segmento automotivo, onde todos estão buscando alternativas para minimizar os impactos dessa crise. Existem várias estratégias de negócios entre montadoras, fornecedores e ABComics, que permitem apoiar as empresas na geração de caixa, redução de custos e monetização de créditos tributários. Acreditamos que a integração da cadeia automotiva de forma colaborativa pode otimizar e acelerar essas iniciativas para todos. Estamos falando de mais de 1 bilhão por ano, considerando mais de 200 empresas do segmento atuando estrategicamente. Venho da indústria automotiva e conheço os dois lados do relacionamento entre as montadoras e os fornecedores. É hora de pensarmos fora da caixa e buscarmos alternativas integradas para reduzirmos os efeitos dessa crise. Aproveitem esta live do nosso cliente Volkswagen e até breve. Em nossa história, nunca passamos por uma crise tão preocupante. Nossas vidas estão paradas. Estamos agoniados com o que virá pela frente. Depois desse momento tão difícil, estaremos diferentes do que entramos. A vida de todos está sendo afetada e a próxima etapa dessa batalha, a economia, precisará do esforço de todos nós juntos. Cuidamos da nossa saúde e agora precisamos voltar a rodar. Estimular nosso comércio e nossas indústrias. Ajudar a garantir empregos e o sustento de muitas famílias. O futuro do país está em nossas mãos e será importante valorizar os produtos nacionais. Vamos consumir desde roupas fabricadas em nossas confecções, ferramentas, eletrodomésticos e máquinas brasileiras e até alimentos cultivados e preparados nas nossas cozinhas. O momento é de união e de pensarmos no nosso país, de preservarmos nossas riquezas, nossos valores e empregos, manter as empresas e comércio rodando e a nossa economia aquecida. Vamos movimentar o país, promover essa ideia e que todos sigam esse propósito. Juntos, vamos fazer o Brasil voltar a rodar.